Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças de PVP e de PvE. Antes de iniciar o vídeo, um recadinho importante. Esse vídeo é patrocinado pela Aptoide. Baixando o TNs pela Aptoide e usando o cupom SKY, você ganha de 10 a 35% de descontos nas compras dentro do TNs. Na descrição do vídeo e dentro do canal da Sky tem um vídeo explicativo mostrando como funciona. Não perca essa oportunidade. Agora bora pro vídeo. Começando pelas definições, PVP é basicamente você enfrentar um outro jogador. Já PvE você vai enfrentar uma criatura ou um desafio criado pelo jogo. Depois das definições, eu vou explicar como funcionam as dinâmicas de batalha. Dentro do PVP, uma partida pode durar de 1 a 8 rodadas. Em alguns casos, como dura até 8 rodadas, o que vai determinar a vitória é a quantidade de tropas que irão sobreviver. Então, nesse caso que eu perdi, eu sobrevivi aos 4.604 tropas minhas e do meu adversário 27.406. Foi esse o que determinou a vitória dele. Quanto mais equilibrada a partida, mais rodadas vai durar. E no caso de durar 8, o que vai determinar a vitória vai ser a quantidade de tropas sobreviventes. Quem tiver mais tropas sobreviventes ganha. Já no caso do PvE, em alguns casos tem um limite de 8 rodadas e não vai ser nem mais nem menos, vai ser 8 exatamente, igual no caso do pangolim e marmota. O objetivo do PvE nesses casos é causar dano, então o limite de rodadas não se altera porque você não tem adversário te atacando. O que vai acontecer é que você vai ter aquele limite de rodadas para causar o máximo de dano possível. Então, diferente do PVP, que vai ter essa oscilação de rodadas, no PvE, nesses casos específicos não vai ter alteração. O importante é causar dano. Você não tem um adversário, você só tem um objetivo para você causar dano. Isso acontece diferente em alguns casos. Largatos, criaturas, podem variar a quantidade de rodadas, porque o objetivo ali é matar a quantidade de tropas. No caso da marmota e pangolim, você não mata as tropas, você só causa o dano. Para exemplificar o que eu disse, eu posso mostrar os status da marmota e do pangolim. Dá para observar que não tem status algum, só tem as tropas estacionadas. Diferença, como eu disse, é que em largato e em outras criaturas você vai ter que matar a quantidade de tropas. No pangolim e na marmota, essas tropas não são mortas, elas só absorvem o dano e esse dano é calculado e convertido em pontos que vai dar a pontuação do seu desafio. Então aqui pangolim, aqui marmota, aqui um escorpião e aqui um largato. Então isso exemplifica muito essa diferença em questão de mecânica de combate. Agora falando sobre status e a importância deles no PVP e no PvE. Começando pelo PVP, citando velocidade de combate. A velocidade de combate ela tem uma grande importância no PVP. Ela que determina quem vai atacar primeiro. Quando se fala em composições parecidas de adversário ou composições espelhadas, ela ainda tem um peso ainda maior, porque ela que vai determinar quem vai atacar primeiro, ou seja, você vai causar dano primeiro ou algum tipo de controle primeiro. Lógico, tem as taxas de ativação das habilidades, mas quando você ataca primeiro você tem uma certa vantagem. Como no caso que eu estou mostrando aqui, são classes diferentes, esse peso não tem tanta importância. Um atirador pode ganhar de uma transportadora, já que transportadora, as formigas de classes específicas, elas dão 60 de velocidade de combate a mais. Mesmo assim, você pode perder para alguém que tem velocidade menor. Você ter mais velocidade não significa a vitória certa, porém tem um grande peso. Outro status que é importante no PVP é vida. Quando você tem a vida muito baixa, a tendência de você não durar 4 rodadas. Você normalmente diminui a quantidade de rodadas que você tem em uma batalha, principalmente quando você tem um adversário mais forte. Você ter uma vida alta te garante ter um PVP mais equilibrado. O próximo status que eu vou citar é ataque de habilidade. Ataque de habilidade, principalmente para as formigas de transportadora e guardiã que usam a ataque de habilidade como base de principal causadora de dano, tem um grande peso. Para atiradora também, mas no meta atual é meio dissipado com dano de formigas soldados. E o outro status seria o ataque.
Ataque também tem uma certa importância. E eu acredito que os 3 anteriores têm um peso maior, mas ataque também não se pode deixar de lado. Lembrando que no PVP todo status é importante. Todo status tem seu peso, mas eu acredito que esses 4 são os principais. Já no PvE, os principais status que você tem que levar em consideração é ataque e ataque de habilidade. São esses 2 fatores que vai fazer com que você cause mais dano nos desafios, principalmente Pangolim e Marmota. Como você não tem adversário, não importa a sua velocidade de combate, não importa a sua vida, não importa a sua defesa. O importante é causar dano. Então, no PVP, esses 2 status específicos têm um peso muito grande. De forma geral, as posições no PVP têm uma certa importância. Já no PvE, como você não tem adversário, as posições que você pode usar não importa. E você pode usar só formigas que causam dano. No PVP, você tem que ter uma composição mais equilibrada, com uma linha de frente boa, com uma linha de trás que ativa bem. Já no PvE, o importante é causar dano. E essa é uma grande diferença entre os dois, entre o PvP e o PvE. A posição em si das formigas não tem tanto peso. Você pode testar várias posições das formigas no PvE e identificar, no seu caso, qual posição que cada formiga ativa mais ou menos. Já no PvP, se você colocar uma formiga que tem a principal característica de causar dano na linha de frente, ela não vai conseguir causar o dano que ela precisa, já que na linha de frente normalmente é onde que ela vai sofrer mais dano. Então ela não vai durar tantas rodadas e ela não vai conseguir fazer o seu principal papel. As posições das formigas em cada uma também tem suas diferenças. No PVP tem sua importância e é importante você ter formigas com papéis específicos. No PvE não importa. Você pode testar várias posições com formigas que causam dano, não importa a posição que você esteja. Para finalizar o vídeo, uma dúvida frequente que eu sempre recebo é: e essa árvore de inseto é para PVP? Eu queria uma árvore de inseto para PvE. Sempre surge essa dúvida de ter uma árvore específica para cada coisa. E o que eu penso é que você tem que ter uma árvore de inseto de talentos equilibrada. Não precisa você pensar em PVP e nem pensar em PvE. Você tem que ter um equilíbrio, porque você vai usar esses 2 estilos de combate. Vai ter momentos que você vai estar na ilha e você vai precisar do PVP, e vai ter momentos durante a semana que você vai participar de PvE no Pangolim e na Marmota. Então não faz sentido você montar uma árvore pensando em um caso específico. Tem como você equilibrar e tentar buscar solução para os 2 casos. Como eu disse, no PVP todo status é importante. No PvE o importante é você escalar ataque de habilidade e ataque. Então, quando eu monto uma árvore, e aqui no canal da Sky tem vários vídeos sobre árvores de insetos, pensando, pegar a velocidade de combate, que é uma coisa extremamente importante, e o ataque de habilidade. No caso da se ela não tem velocidade de combate na árvore, mas no caso do escorpião tem a velocidade de combate. Então, no caso de insetos específicos, pega a velocidade de combate e pega o ataque de habilidade. São 2 coisas que vão ter peso no PVP e no PvE, e o resto da árvore você vai tentando equilibrar entre vida, em ataque e algumas skills específicas que vão dar atributos de dano. É sempre importante ter o equilíbrio quando você monta uma árvore de inseto, e nunca pensar em um extremo: eu quero PVP, eu quero PvE, mesmo que você se encaixe dentro de um estilo. Acredito que essas sejam as principais diferenças em PVP e PvE. Como eu disse no vídeo, tem como buscar um equilíbrio entre os status e árvore de inseto para você ser bom nos 2, até porque você vai usar o PVP em expedição, ilha e no próprio servidor, e PvE nos desafios na semana no Pangolim e Marmota. Então não precisa abdicar de um para focar em outro. Tem como buscar equilíbrio. Lógico que tem jogadores com perfis diferentes que gostam mais de um que de outro. Isso faz parte, mas tem como ter um mínimo equilíbrio ali para você ter bons resultados nos 2. Espero ter ajudado os jogadores mais novos a entender essa questão de termos e como funciona cada um. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo sugestões e feedback sobre o vídeo, e até uma próxima.